E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje eu vou começar para vocês uma série que é a leitura do 1984, mas a versão que eu vou ler para vocês não é exatamente a desse livro aqui. A versão que eu vou ler para vocês e comentar vai ser esta versão aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vai ser esta versão, vai ser essa tradução. E vai funcionar similar como está sendo lá na leitura da Bolha Misândrica de 2010, que é leitura e comentário. É leitura e comentário, para que o conteúdo possa fluir, tal, etc. Esse livro é um livro grande, então a série vai ficar grande. Isso aí para mim não é nenhum problema muito sério, mas serão sempre blocos de 15 minutos. A instrução vai ser nesse bloco aqui. Chazinho, povo, vai ser nesse bloco aqui. E aí nós vamos ler e tal, etc. E qualquer dúvida vocês colocam no comentário, qualquer coisa a acrescentar também vocês colocam no comentário, para a gente poder ir enriquecendo. Isso aqui é uma forma que eu tenho de compartilhar conhecimento, uma forma que eu tenho de agradecer ao Eterno a vida maravilhosa que eu levo. Então isso aqui é importante para que eu possa sempre compartilhar e ajudar vocês, porque eu sei que às vezes a pessoa ela quer ler, ela quer ter acesso à informação, só que às vezes ela não tem tempo. Ou às vezes ela não gosta de ler, mas ela gostaria de ter o conhecimento. Então, lerei para vocês. Inclusive é uma coisa que eu gosto de fazer, para mim não é nenhum peso, não é nenhum problema. Os blocos terão em torno de 15 minutos para que vocês possam não ficar grande demais. Eu também não gosto de vídeo grande. E aí a pessoa vai recebendo aquelas pílulas, vai recebendo ali de 15 em 15 minutos, a pessoa começa a assimilar melhor o conhecimento. Então vamos começar. Era um dia frio. Primeiro começar pelo título, né? Tudo certinho. 1984. Isso é um livro muito importante. Eu tenho o hábito de ter mais de um livro com traduções diferentes ou ao mesmo tempo no idioma original, porque eu leio o livro mais de uma vez. É sempre bom você revisitar boas obras. Do mesmo jeito tem gente que vê um filme mais de uma vez, eu tenho o hábito de ler um livro mais de uma vez. Inclusive, gente, se vocês puderem, troquem seus seriados e seus filmes por livros. Vai ser muito melhor para vocês. Não é audiolivro, livro. O desenvolvimento mental é melhor, a absorção do conhecimento é melhor, é excelente. Capítulo 1. Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura, o rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse. E agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com o rosto enorme fitava-o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que se move. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro embaixo. Aqui vocês podem notar que a descrição da foto, a descrição da imagem, é de um rosto forte, uma figura forte, um líder forte. E vocês notam que vários locais tinham essa foto de tamanho inclusive exagerada. Tudo isso compõe
um ataque psicológico para poder tentar manter as pessoas sempre submissas. Isso é uma tática psicológica. Outra coisa, eu não sei se vocês já viram, mas eu já tive essa experiência de ter quadro, alguma coisa, e eles são feitos realmente de forma que onde você vai, os olhos do quadro, da figura do quadro te acompanham. É interessante. Então isso aqui é um detalhe. Eu gosto da forma como foi escrito esse livro, especialmente essa versão que eu estou lendo para vocês, porque ela tem minúcias. Vocês vão notar aqui no decorrer da leitura que tem detalhes. Isso é bom para a pessoa imaginar. No interior do apartamento, uma voz agradável lia alto em relação de cifras que de alguma forma dizia respeito à produção de ferro gusa. A voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um espelho fosco, integrada à superfície da parede direita. Winston girou um interruptor e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras continuassem inteligíveis. Ou seja, ele abaixou o volume, mas mesmo assim dava para se ouvir aquela voz no fundo. O volume do instrumento chamava-se teletela. Podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Winston foi para junto da janela. O macacão azul usado como uniforme do partido não fazia mais que enfatizar a magreza de seu corpo frágil. Miúdo. Seu cabelo era muito claro. O rosto naturalmente sanguíneo. A pele áspera por causa do sabão ordinário, das navalhas cegas e do frio de inverno que pouco antes chegara ao fim. Fora, mesmo visto através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Lá embaixo, na rua, pequenos redemoinhos de vento formavam espirais de poeira e papel picado e, embora o sol brilhasse e o sol fosse de um azul áspero, a impressão que se tinha era de que não havia cor em coisa alguma, a não ser nos pôsteres colados por toda parte. Não havia lugar de destaque que não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo. Na fachada da casa, logo do outro lado da rua, via-se um deles. O grande irmão está de olho em você. Isso aqui é a origem do Big Brother, grande irmão. Dizia o letreiro, enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston. Embaixo, no nível da rua, outro pôster. Esse com um dos cantos rasgado, adejava operosamente ao vento, ora encobrindo, ora expondo uma palavra solitária. Sossing. Ao longe, um helicóptero, voando baixo sobre os telhados, pairou um instante como uma libélula e voltou a afastar-se a grande velocidade. Fazendo uma curva, era a patrulha policial, bisbilhotando pelas janelas das pessoas. As patrulhas, contudo, não eram um problema. O único problema era a polícia do pensamento, a polícia das ideias. Isso é importante vocês entenderem que essa coisa dessa opressão psicológica, essa coisa do controle, ele se trata muito claro isso aqui. E no livro você começa a notar isso e vocês vão notar no decorrer do avanço aqui do livro como existe tanta relação com o que estamos vivendo e para onde estamos caminhando. Vocês podem observar que hoje há uma ditadura do politicamente correto, ou seja, hoje já existe uma patrulha da forma com que você fala. E indiretamente, por sua vez, já existe a patrulha do pensamento. O que você pensa? Certas opiniões as pessoas não podem mais emitir porque simplesmente são um crime. Ou seja, certas posturas, inclusive de liberdade, hoje elas já são profundamente censuradas. Por trás de Winston, a voz da teletela continuava sua lenga-lenga infinita sobre o ferro gusa e o total comprimento, com folga das metas do 9º plano trienal. Isso aqui é o Estado se pavoneando da sua falsa, como eu posso dizer, da sua falsa prosperidade e da sua falsa competência. É o Estado pavoneando, é normal isso. A teletela recebia e transmitia simultaneamente.
Todo som produzido por Winston que ultrapassava o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela, mas enquanto Winston permanecesse no campo de visão enquadrado pela placa de metal, além de ouvido também poderia ser visto. Claro, não havia como saber se você estava sendo observado no momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que o fazia não passava de especulação. Era possível, inclusive, que ela controlasse todo mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa. Tinha meios de conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver, e vivia, em decorrência do hábito transformado em instinto, acreditando que todo som que fizesse seria ouvido e, se a escuridão não fosse completa, todo movimento examinado meticulosamente. Tá parecendo uma coisinha que todo mundo, ou quase todo mundo, carrega nos dias de hoje? Tá parecendo? Celular, aquela televisão zona que você colocou no seu quarto, que tem simplesmente... Pode ter ali uma câmerazinha te captando, pode, mas o áudio é certo. A câmera eu não sei, mas o áudio é certo. E o celular, gente, querendo ou não, ele também transmite e ele observa as informações. Isso também é fato inegável. Tanto que o Estado ou as organizações não precisaram instalar teletela na casa das pessoas. As próprias pessoas trabalharam, se endividaram e compraram suas teletelas. Aí você fala, mas você tem celular. Sim, vários. A diferença é que eu os uso basicamente para trabalho e, sinceramente, eles ficam longe de mim a maior parte do tempo porque eu não gosto deles. Eu estou usando um agora, inclusive, para gravar, né? Só para isso. Winston mantinha as costas voltadas para a teletela. Era mais seguro. Contudo, como sabia muito bem, mesmo as costas de uma pessoa podem ser reveladoras. A 1 quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, onde ele trabalhava, erguia-se vasto e branco sobre a paisagem encardida. Aquela, pensou com uma espécie de contrariedade difusa, aquela era Londres, principal cidade da faixa Área 1, terceira mais populosa das províncias da Oceania. Tentou localizar alguma lembrança de infância que lhe dissesse se Londres sempre fora assim. Será que sempre houvera aquele cenário de casas do século XIX caindo aos pedaços? Paredes laterais escoradas com vigas de madeira, janelas remendadas com papelão, telhados reforçados com chapas de ferro corrugado, decrépitos, muros de jardim adernando em todas as direções. E os lugares bombardeados, onde o pó de gesso dançava no ar e a salgueirinha crescia e se espalhava sobre as pilhas de entulho? E os locais onde as bombas haviam aberto clareiras maiores de onde tinham brotado colônias sórdidas de cabanas de madeira que mais pareciam galinheiros? Não adiantava. Ele não conseguia se lembrar. Tudo que lhe ficara na infância era uma série de tableaux como fosse aqui, como é que é o nome? Outdoor, super iluminados, desprovidos de paisagem de fundo e quase sempre ininteligíveis. O Ministério da Verdade, Miniver, em nova fala. Eu vou interromper aqui e agora continuo na parte 2, porque essa parte é importante. Sem mais para o momento, que o Deus de Abraão te abençoe.